Ovulação em bom óvulo. Você já nasceu com seus óvulos, tá? Isso se chama reserva ovariana. Reserva ovariana. Nós não multiplicamos os nossos óvulos, nós podemos melhorar a qualidade dele. Então, Thalita, só para você ter uma ideia, quando eu engravidei do meu filho Augusto, no meu ultrassom, eu tinha só um único óvulo. Sabe quantos óvulos a gente precisa ter, quantos folículos a gente precisa ter? No mínimo 8. Eu preciso ter no mínimo 8 aqui. No mínimo. Você já fez a sua contagem? Não, a gente vai fazer. No programa Conceber a gente pede para vocês, né? A reserva ovariana. Então, isso é muito importante, tá? Quantos ovos ainda restam em você? Isso é determinante, é o primeiro fator. Se você ainda não fez esse exame chamado hormônio antimuleriano, esse hormônio aqui, seu médico está muito lento, está muito devagar. Você precisa saber quantos óvulos você tem aí ainda. Então, a reserva ovariana é o primeiro hormônio da sua avaliação. E aí, o que acontece, tá? Esse óvulo, ele precisa ter um óvulo de qualidade. Então, o que acontece quando você pede o hormônio antimuleriano? Ele avalia a qualidade, a quantidade dos seus óvulos. Então, por exemplo, alguém já está falando, meu antimuleriano deu 0,4. É que a quantidade está ruim, mas a qualidade a gente pode melhorar. Então, apesar de eu tinha um antimuleriano menor possível, a qualidade do meu óvulo era muito boa, por isso consigo passar pelas 3 etapas. Então, veja só, para a gente ter uma boa ovulação aqui, uma boa ovulação, um bom óvulo, eu preciso de 2 fatores, hormônios e nutrientes. Então, quando vocês estão perguntando, doutora Thalita, eu tenho baixa reserva ovariana, por favor, como eu faço para engravidar? Como que você e tanta gente conseguiu engravidar com reserva ovariana tão baixa assim? Hormônios e nutrientes. Vamos lá, então? Quais são esses hormônios e nutrientes? Agora, por que eu coloquei diante de todos esses exames o pretinho, o estradiol? Quem sabe por quê? Por que eu sinalizei? Porque o estradiol é o principal hormônio para engravidar. Por isso eu sinalei ele aqui de uma forma muito importante. Então, o que acontece com esse hormônio, o estradiol? Ele é o hormônio que vai regularizar o seu ciclo menstrual. Então, vem comigo aqui. Olha para você ver. Eu não preciso nem dosar os seus hormônios, mas chega aqui comigo. Você tem ciclo menstrual irregular? O que é o ciclo menstrual irregular? Tá? Você menstrua demais, muito fluxo, por exemplo? Usa absorvente noturno? Menstrua mais de 5 dias? É muito fluxo? Você tem fluxo muito longo? Ou muito curtinho demais? 2 dias de menstruação? Ou baixo fluxo? Escape. Quem tem borrinha de café aí, ó? Sangramento de escape, borrinha de café. Tá? Isso tudo está relacionado ao desequilíbrio do principal hormônio chamado estradiol. Então, a sua ovulação já não está tão satisfatória assim, certo? A qualidade, gente, que eu estou falando. Lembra? Para engravidar é a qualidade. Então, não só isso, né? Esse desequilíbrio desses hormônios também estão relacionados, por exemplo, a mulheres que têm sintoma de TPM. Esse excesso desse hormônio chamado estradiol, olha o que ele faz para você. Vamos lá? Vou colocar aqui para você não esquecer o nome desse exame. Esse é um hormônio, né? Hormônio. Olha só, gente, presta atenção. Ele vem aqui e entra dentro da parede do útero e faz nódulos, miomas. O excesso desse hormônio, né, o desequilíbrio desse hormônio, ele também entra daqui dentro do útero e faz a adenomiose. Isso tudo é por causa do estradiol, do estrogênio. Ele também entra dentro aqui do útero e faz um pólipo. Esse hormônio também, ele vem aqui no ovário e faz síndrome dos ovários policísticos também. E esse hormônio também, o que ele faz? Ele vem aqui e faz endometriose. O que você acabou de concluir nesse desenho que eu anotei aqui em preto? Que endometriose, mioma, adenomiose. Olha quantas pessoas têm isso. Pólipo. Tudo isso, na verdade, é um desequilíbrio hormonal do estrogênio. É por isso que você não consegue engravidar. Não são múltiplos diagnósticos. Você não tem 5 diagnósticos diferentes. Você tem um. Alteração na produção do estrogênio, que foi lá no útero e fez um monte de bagunça. Cada uma com um nome diferente. Cada um tem um nome diferente, mas a origem é a mesma. E eu posso te provar isso, porque todas vocês que têm esses diagnósticos que eu anotei aqui, vocês usaram o anticoncepcional
a tratar. Não foi isso que o ginecologista te deu? Quando você citou todos esses tipos aqui de... Vamos colocar cólica também. Esqueci de cólicas, meu Deus. Cólicas. Quem tem cólica aqui? Cólica, meu Deus do céu, cólica. O médico ginecologista te tratou por todos esses diagnósticos. Ele te tratou com um anticoncepcional. O que ele fez? Ele zerou seu estrogênio. Por isso, tudo se equilibrou em você. Todos os sintomas melhoraram, mas ele não tratou a causa base. Ele simplesmente mascarou. E eu posso te provar isso, porque se você pegar o nome do seu anticoncepcional que você usou, tá lá escrito etinil estradiol, estradiol sintético. Então, dessa forma, você entende o porquê que ele é um anticoncepcional, porque ele bloqueia a ovulação. Ele abaixa tanto o estradiol, que você não ovula, por isso você não engravida. Mas o estradiol baixo, produzido pelo anticoncepcional, também é usado para tratar todos esses diagnósticos. E agora você acabou de entender que, na verdade, você nunca foi tratada para nenhum desses diagnósticos. Você usava o anticoncepcional porque ele bloqueava a ovulação, e ele bloqueando a ovulação, ele bloqueia o estradiol, e por isso você melhorava os seus sintomas. Então, a partir de agora, você entendeu algo que eu cheguei no ponto principal da ovulação em bom óvulo. Equilíbrio dos hormônios é um dos 7 pilares do programa Conceber. Então, desequilíbrio do estradiol é um dos principais causas de todos os diagnósticos que vocês me deram aqui. E aí, o que acontece? Você não consegue entender porque você não engravida, porque o seu médico não conseguiu nem avaliar, quanto mais tratar isso. Então, quem equilibra esse hormônio é você. Porque nós podemos usar anticoncepcional quem quer engravidar? Claro que não. Então, eu preciso, como ginecologista, te ensinar a fazer o caminho certo, a engravidar equilibrando esse hormônio, que é muito importante. Então, você já está aí, ó, no primeiro fator fundamental alterado, tá certo? Então, vocês que têm todos esses diagnósticos, o principal é o equilíbrio dos hormônios. O estradiol, ele pode ser equilibrado através dos 7 pilares da fertilidade, em que os principais dele é o equilíbrio hormonal e a nutrição. Porque o estradiol, ele é equilibrado principalmente pelo intestino. Vocês sabiam disso? O intestino, ele é fantástico, gente. O intestino, ele é surreal. Então, existe uma nutrição anti-inflamatória para equilibrar o estradiol. E ontem a gente falou bastante sobre inflamação. A Gabi fala muito sobre a palavra inflamação. E está aqui. O principal hormônio inflamatório é o estradiol. Se você tem um desequilíbrio desse hormônio, você tem menopausa precoce. Tá vendo que eu tô falando todos os diagnósticos que vocês falaram? Se você tem LH aumentado, você não menstrua. Quem aqui não fica sem menstruar meses e meses? Né? A gente chama de amenorreia isso. A ausência de menstruação. Outro desequilíbrio hormonal da fase 1. Tô falando só da fase 1 ainda, da ovulação. Quem tem aqui hipotireoidismo? Hipotireoidismo. Também está na fase 1, alteração hormonal da tireoide, TSH. Quem tem aqui síndrome dos ovários policísticos ou obesidade? Também é um desequilíbrio hormonal da insulina, por isso está a alteração na primeira fase, qualidade de ovos e ovulação. Quem aqui tem aumento da prolactina, hiperprolactinemia, usa carbergolina para tratamento. Quem aqui tem muito pelo, muita acne? Quem aqui tem baixa libido? Vou colocar aqui, ó. Baixa libido, baixa energia, baixa memória, falta de concentração, cansaço, fadiga, mal-estar, barriga distendida, queda de cabelo, unhas fracas. Todos esses sintomas são de baixa produção hormonal. Tudo isso aqui está baixo em você. E aqui, o principal deles, chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando alguém vira para você e fala assim, doutora Thalita, eu estou estressada, a médica disse para eu relaxar. Sim, mas na verdade, o estresse é um desequilíbrio hormonal, alteração do nível do cortisol. E aí, o que acontece? Você acha que relaxar é comprar uma passagem para o Nordeste, para a praia, ficar lá 10 dias e voltar grávida. Não é assim. É um dos 7 pilares do programa Conceber. Equilíbrio emocional, gerenciamento do estresse para baixar o cortisol, porque você está muito ansiosa e ele bloqueia diretamente a ovulação. Mas não é só hormônios, a gente tem vários nutrientes também que são importantes para a ovulação e para a qualidade do óvulo. Por isso que a gente tem, a Gabi entrou aqui como primeiro pilar, a nutrição, o detox, nutrição e suplementação. Todos esses nutrientes são importantes. Vitamina D, vamos falar amanhã sobre exames de vitamina D, vitaminas do complexo B. Então, quando você entende que eu não consigo engravidar ou eu tenho medo de engravidar porque eu tenho mais de 40 anos e meu bebê pode nascer com síndrome, está relacionado com hormônios e nutrientes que estão baixos. Se eu tenho hormônios e nutrientes baixos, eu tenho um DNA do seu bebê alterado e é por isso que eu tenho um risco de síndrome. E eu vi que tem muita gente com mais de 40 anos aqui. Doutora Thalita, você não tem medo de ter bebê com síndrome? Olha, eu faço a minha parte.
Todas nós temos medo de ter bebê com síndrome. É um risco. Todas nós, mulheres, estamos aqui, temos risco. Quem tem mais de 40 anos tem um risco aumentado. Mas eu posso reduzir esse risco? Sim, eu posso reduzir esse risco melhorando o fator 1, a qualidade dos meus ovos. Então, diante de todos esses elementos, eu vou conquistar isso através de um processo de detoxificação. Por que eu preciso de processo de detox? Porque não adianta eu suplementar, não adianta eu comer se as minhas células estão sujas, intoxicadas, se o meu fígado não transporta os nutrientes. Se eu suplemento e meu intestino está inflamado, ele não vai absorver. Por isso, a primeira fase do programa Conceber é o detox. A nutrição, vocês aprenderam aqui com a Gabi, receitas fáceis. E tudo é muito simples, gente. Os nutrientes que você precisa são nutrientes muito simples. E esses nutrientes que eu estou falando aqui são nutrientes que causam também aborto. Esse era um dos meus motivos de aborto. Eu tinha deficiência de vitamina D. Eu não usava metilfolato, eu usava ácido fólico, que não se usa mais hoje em dia. Eu tinha deficiência de ferro, de vitamina, de tudo isso. Não é simplesmente você engravidar e ir correndo para a FIV, gastar todo o seu dinheiro numa FIV sem ao menos tratar o básico. E olha como é simples isso. Comida, nutrição, suplementação, equilíbrio dos hormônios. É você que pratica isso. Então, dessa maneira, olha para você ver, nesse momento agora, você acabou de perceber que você não consegue engravidar porque você está com deficiências hormonais e nutricionais da fase 1 da ovulação. Por isso, então, que você não consegue engravidar. E o fator masculino, né? Eu dei pouca atenção no fator masculino, gente. Na verdade, o fator masculino, ele entra no mesmo critério da ovulação. São os mesmos hormônios que produzem os espermatozoides, principalmente a testosterona, tá? Seu marido precisa ser avaliado de testosterona. Amanhã a gente vai falar sobre os exames. Então, a gente tem a testosterona como principal fator de produção dos espermatozoides, além do estradiol, do TSH, né, da tireoide. E todas essas vitaminas também fazem parte da melhora da produção dos espermatozoides. Então, não importa se é óvulo ou se é espermatozoide, a origem é a mesma. Por isso que no programa Conceber é para o casal. Os princípios dos 7 pilares é para o casal. Porque óvulo e espermatozoide são produzidos da mesma maneira, no mesmo princípio, com os mesmos hormônios, os mesmos nutrientes. Então, se o seu marido, você coloca assim, o meu é fator 2, meu fator é masculino, justamente, os mesmos princípios da qualidade de óvulo é também para o seu marido, vão se aplicar da mesma forma, tá certo? Então, a partir de agora, você pode dizer, eu não consigo engravidar, porque, não é que você tem todos esses diagnósticos, eu não consigo engravidar porque eu tenho deficiências na minha qualidade ovariana, na minha ovulação, fase 1, simples assim. Entende que fica mais leve você entender do que você dizer que você tem 7, 8, 10 diagnósticos e é por isso que você não consegue engravidar? Não, você tem apenas a primeira fase que está te impedindo de evoluir para a realização do seu grande sonho.